Olá pessoal, meu nome é Renata Freire e no vídeo de hoje vamos falar sobre os conceitos básicos da área de tecnologia da informação. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas estuda? E aí tem duas respostas. Estuda os algoritmos, suas aplicações, bem como suas estruturas matemáticas indispensáveis aos fundamentos da teoria da computação para a elaboração desses algoritmos. E estuda os algoritmos, suas aplicações e sua implementação na forma de software, para que estes sejam executados em computadores. Observem que destaquei três palavras: algoritmos, computação e software. A gente precisa saber o que elas significam para entender melhor o que vamos estudar. O que é computação? Segundo o dicionário, computação vem de computar, calcular, processar dados. E por que queremos processar dados? Porque queremos transformar um dado em uma informação. E a informação gera o conhecimento. Então imagine antigamente quando o celular era uma coisa rara. Muita gente tinha uma agenda de papel para anotar as datas de aniversários de familiares, amigos ou até eventos importantes. E caso você não lembrasse de consultar essa agenda, facilmente uma data importante passaria batida. E hoje nós temos o Facebook. No Facebook, a gente precisa se cadastrar e nesse cadastro a gente coloca a nossa data de aniversário, a nossa data de nascimento. Então, o Facebook, ele analisa três dados. Ele analisa a data atual, os seus contatos e a data de nascimento dos seus contatos e gera para você uma informação, que é a informação de quem está fazendo aniversário hoje. E como ele faz isso? Ele faz isso através de algoritmos, tá? Então, a transformação de um dado em informação, ela é feita pelo uso de algoritmos. E o que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é do que uma sequência finita e não ambígua de instruções para solucionar um problema. Ou seja, é um passo a passo que fazemos para alcançar um objetivo. Fazemos algoritmos em tudo na vida. Calçar um sapato, trocar uma lâmpada, fazer um bolo, por exemplo. Quando fazemos um bolo, o que é que a gente faz? Seguimos uma receita, que nada mais é do que uma sequência de instruções que a gente precisa fazer. Ok, e o que danado é um software e um hardware? Os softwares são programas, são os aplicativos, o sistema operacional, o Office, o antivírus, etc. Já o hardware são os dispositivos eletrônicos, a tela, o teclado, o mouse, notebook, placa de vídeo, placa de memória, tudo isso é hardware. Muitos autores dizem que uma definição bem simples é que tudo que você pode tocar é hardware, é a parte física. Já o software é a parte abstrata, é a parte lógica. É com o software que damos vida à máquina. O software é a ferramenta pela qual exploramos os recursos do hardware. E qual é a relação dos softwares com os algoritmos? O software é algoritmo codificado para a linguagem que a máquina entende, ou seja, é um conjunto de instruções e dados que podem ser executados pelo hardware, pela máquina. No curso, vamos criar algoritmos para ensinar os computadores a fazer algumas coisas, como, por exemplo, reconhecer uma pessoa numa imagem. Então, voltando para o que vamos fazer nesse curso, nós vamos estudar algoritmos que já existem e como podemos criar novos algoritmos, ou seja, vamos estudar todos os fundamentos necessários para a construção dos softwares. Agora que já sabemos o que é um software, vamos citar algumas características dele. O software ele é composto por instruções, que são os comandos que o computador vai precisar fazer, e as estruturas de dados, que armazenam os dados que serão processados. Outra característica é que o software, por não ser físico, não se desgasta com o tempo, mas pode ficar obsoleto se não tiver manutenção, correção de erros e aperfeiçoamento. Dizemos que a vida do software ela começa na idealização do mesmo e termina quando ele cai em desuso. Por exemplo, alguém lembra do finado Orkut ou do ICQ? São ferramentas que tiveram seu auge, mas que caíram em desuso. Os softwares, eles podem ser classificados de diversas formas. Aí eu tenho 4 tipos de classificação. Quanto aos usuários, tipo básico ou aplicativo, quanto à finalidade e quanto ao dispositivo.
Quanto aos usuários, temos os softwares de prateleira, ou genéricos, aqueles em que qualquer pessoa pode comprar, como o pacote Office, o Windows ou alguns jogos. Ou softwares específicos, que foram criados para uma empresa específica e não podem ser vendidos para um outro cliente. Por exemplo, um software que gerencia celulares de uma determinada marca. O software básico, ele gerencia os componentes do computador, os recursos de hardware, por exemplo, como softwares de drives de impressora, mouse ou o próprio sistema operacional. Já o software aplicativo é mais voltado para o usuário final, e eles muitas vezes fazem uso de um software básico para funcionar. Eles executam tarefas bem específicas, como a calculadora, o Office, que tem vários softwares dentro dele, como planilhas, Word, ou PowerPoint, o Paint, Chrome, enfim. Quanto à finalidade do software, podemos tipificar em pessoal, tempo real, comercial e científico de engenharia. O pessoal é voltado ao uso dos usuários comuns, né? Normalmente já vem instalado nos PCs, por exemplo, como a calculadora, planilha ou jogos que compramos também. Software de tempo real ou online são aqueles bem específicos que precisam da internet para funcionar. E quando você realiza uma transação, aquela transação é realizada naquele momento. Por isso chamamos em tempo real. Temos o oposto dele, que são operações offline. Por exemplo, a gente pode ter um joguinho, que é um tipo pessoal, mas que pode ser offline, eu não preciso estar na internet para jogar, ou ele pode ser em tempo real, e eu estou jogando com vários outros jogadores que estão conectados mundo afora ao mesmo tempo. A ação que eu executo no meu joystick está sendo executada no ambiente virtual para todos os outros jogadores também. Temos softwares com características comercial, são softwares que manipulam normalmente mecanismos de persistências, banco de dados e tal, e tem características bem específicas para controle de estoques e venda. E temos software mais voltado para engenharia ou científico, que normalmente tem um intenso processamento de dados, requer muita memória, coisa do tipo. Quanto ao dispositivo, é indicado, por exemplo, onde o software vai funcionar, como em PCs ou desktops, que são máquinas que ficam fixas nas mesas, né? Temos os softwares embarcados, que são softwares que funcionam em dispositivos eletrônicos, que não são computadores, como ar-condicionado, micro-ondas, carro, TV, etc. E temos softwares que são mais voltados para a web, que aí são sites que precisam estar hospedados em algum servidor, né? E são acessados de forma remota. E temos aplicativos mobile ou móveis, que são voltados mais para tablets, smartphones, e que aí temos que normalmente tomar cuidado com a capacidade de processamento e de memória. Na aula de hoje, vimos alguns conceitos básicos de TI, espero que tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida, podem postar no Fórum de Dúvidas Gerais. Abraços e até a próxima aula.